Vamos lá, pessoal, artigo 199 da Constituição Federal. No vídeo passado eu disse que nós daríamos início falando da assistência social, mas não, nós falaremos na realidade da assistência à saúde. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Eu falei no vídeo anterior que a iniciativa privada ela pode executar ações de saúde, ela não pode normatizar, fiscalizar, coordenar, ela pode executar ações de saúde. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Guarde isso, grife isso, forma complementar. Não é integral, não é de outra forma. Isso caiu em prova mais de uma vez. Até mesmo prova que não tinha nada a ver com o edital, provas de polícia, provas que tinham esse artigo. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Olha aqui, pessoal, dois detalhes que nós temos que observar aqui, importantíssimos. Primeiro, o contrato é de direito público ou convênio. Direito público ou convênio, não tem aqui um contrato privado. Se é mediante contrato de direito público, haverá licitação e todas as peculiaridades da Lei 866/93. Tendo preferência quem? As entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Preferência, não é obrigatório, mas há essa preferência. Se houver dois concorrentes a uma mesma vaga e uma delas for entidade filantrópica sem fins lucrativos, será ela a escolhida, a preferencial, mediante contrato de direito público ou convênio, como nós já falamos. Parágrafo 2º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Cuidado, tem gente que lê a Constituição assim para estudar e não analisa os itens mais importantes. Então, aqui em cima, nós falamos que quem terá preferência? As entidades sem fins lucrativos. E o que nós estamos lendo no parágrafo 2º? Com fins lucrativos. Isso aqui, os professores de banca se alimentam de dados como esse. É vedada a destinação para instituições privadas com fins lucrativos. Agora, e para aquelas sem fins lucrativos? Não, aí haverá com certeza. Aí com certeza o poder público vai subvencionar, vai auxiliar com recursos. Agora, entidades privadas é vedada a destinação. Não pode ocorrer, não pode de forma alguma a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 3º. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Casos previstos em lei. Tirando esses casos, portanto, é vedada a participação de empresas ou capital estrangeiro. Questão de prova. Uma lei pode autorizar o uso de capital estrangeiro ou de uma empresa brasileira na assistência à saúde no Brasil. Verdadeiro ou falso? Seria verdadeiro. A lei pode autorizar sim. Então, por quê? A Constituição deu à lei a faculdade dela, a lei, prever casos em que empresas brasileiras ou capital estrangeiro sejam utilizados na assistência à saúde do país. Mas, enquanto não tiver nenhuma lei, está proibido. É uma proibição até que uma lei permita. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros. Isso foi para proteger contra tráfico de órgãos e outras coisas. Mas uma lei pode autorizar. Então, a Constituição deu à lei a faculdade de autorizar a participação de empresas ou capital estrangeiro na assistência à saúde no país. Parágrafo 4º. E quando falamos aqui é lei, olha, não é lei complementar, pode ser lei ordinária. Parágrafo 4º.
A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. O comércio de órgãos, tecidos humanos é proibido em todas as suas formas. Não se pode, então, haver comercialização. Mas a lei disporá, então é uma norma constitucional de eficácia contida. Depende de lei para que discipline essa situação. As condições, requisitos que facilitam a remoção e o transplante, a pesquisa, lembra da famosa pesquisa de células-troncos, bem como a coleta e processamento de transfusão de sangue. Quem disciplina é a Constituição? Não, a lei. A Constituição diz: eu lavo minhas mãos e deixo para a lei disciplinar isso. O legislador, o constituinte, aquele que participou da Assembleia Constituinte, que fez a Constituição de 1988, diz: eu não tenho condição de disciplinar isso, mas ou eu vou deixar para o Congresso Nacional, em momentos posteriores, para que o Congresso Nacional discipline isso, debata com a sociedade, e a sociedade, através das audiências públicas, possa entrar no consenso e legislar, o Congresso Nacional legislar a respeito. Portanto, a lei que disciplina. Mas já trouxe que é vedado todo tipo de comercialização. Aqui a Constituição já escreveu: é vedado todo tipo de comercialização. Lei não pode autorizar isso, porque a Constituição já disse que é vedado. Esse foi o parágrafo 4º. Agora vamos para o artigo 200. Parágrafo 4º, agora, do artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei. Falamos aqui do SUS, Sistema Único de Saúde. Além de outras atribuições, ou seja, a lei pode trazer outras atribuições a ele, mas a Constituição trouxe algumas atribuições, e as atribuições constitucionais são: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Olha, a Constituição disse que o Sistema Único de Saúde deve controlar e fiscalizar todos os procedimentos, produtos de interesse para a saúde. Ele não está falando que o SUS tem que criar, está falando que o SUS deve fiscalizar e controlar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, participar da produção. Olha, participar, não precisa ele criar, mas ele vai participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Se ele não for criar, se ele não for fabricar, ele vai participar ali como um fiscal, como um controlador de remédios, de imunobiológicos, de hemoderivados, derivados ali de sangue e outros insumos na área da saúde. E ainda é atribuição do SUS executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Olha, aqui eu não disse, vamos grifar aqui em cima: controlar e fiscalizar. Agora abaixo nós temos executar. Ele vai executar essas ações. Vigilância sanitária já é uma ação de fiscalização. Aquele que está trabalhando na vigilância sanitária, o que ele faz? Ele não fabrica, ele não produz, ele fiscaliza. Então, o SUS, quando ele executa ações de vigilância sanitária, ele está fiscalizando, ele está controlando tanto vigilância sanitária, comércios, açougues, supermercados, bem como epidemiológica, no combate às endemias, às pragas, à dengue, bem como as de saúde do trabalhador. Ainda, olha, as ações de vigilância de saúde do trabalhador, a fiscalização dos locais de trabalho, das condições de trabalho. Ainda apesar da Constituição escrever executar, na prática é uma ação de fiscalizar.
3. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Ordenar a formação. Nesse parágrafo terceiro, nesse inciso terceiro, lembramos da formação e utilização do pessoal da área da saúde, médicos, enfermeiros. Então, ele vai ordenar a formação de recursos humanos, vai manter a ordem. Nós sabemos que existem os órgãos regionais, CRM, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, mas é o SUS que ordena a formação de recursos humanos nessa área. Então, para a formação e utilização de pessoal, o SUS será atuante, ele deve estar nessa área. E até mesmo instituir aí, curso de capacitação para todo o pessoal que trabalha na área da saúde. O SUS, então, tem essa atribuição. 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Quando houver debates, audiências públicas para formular a política de saneamento básico, principalmente em âmbito municipal, o SUS deve participar. E da execução, participar da formulação da política e ainda a execução das ações de saneamento básico. O SUS executando ações. Olha aqui um momento que ele executa a ação, saneamento básico. 5. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e teológico. Dentro da área da saúde ele incrementa. Surgiu um novo aparelho, surgiu uma nova máquina de hemodiálise mais eficaz. O SUS vai incrementar essa nova tecnologia em sua área, científico e a tecnologia. Muito tranquilo também, não há como errar na hora da prova. 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Na área tecnológica, na área de produtos, nós temos o Inmetro. Aqui nós temos o SUS, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido seu grau tanto nutricional como as bebidas e águas para consumo humano, teor tanto alcoólico, bem como outros, a quantidade de produtos, dos produtos não permitidos, não só a vigilância sanitária, mas aqui o SUS. 7. Participação do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Olha, aqui é participação do controle e fiscalização da produção. Duas formas de agir: participação do controle e fiscalização. Ainda, olha, transporte, guarda, utilização de substâncias e produtos psicoativos. Os psicoativos são substâncias que causam dependências. Essas substâncias não alcoólicas que causam dependências, sejam remédios, sejam anestésicos e ainda tóxicos e radioativos. Tudo isso ele vai participar. Estamos falando do SUS. 8º, nós temos colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, colaborar na proteção. Mais uma função do SUS, compreendido o ambiente, nele compreendido o trabalho. Também ambiente de trabalho, ele vai colaborar. E aqui nós terminamos mais esse vídeo. Tranquilo, no próximo nós daremos início falando da Previdência Social no artigo 201. Até a próxima, então.